Convido você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Deus irá falar conosco. Eu estou tão feliz que você está aqui para ouvir a palavra de Deus, porque Ele está cuidando de nós. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, um versículo curto, mas muito poderoso. Você pode acompanhar comigo pelo telão, e diz o seguinte: e não deem lugar ao diabo. Vamos ler todos juntos, que está lá na tela. 1, 2, 3. E não deem lugar ao diabo. Irmãos, eu queria começar contando sobre essa mensagem, pregando essa mensagem, contando sobre uma notícia que recentemente eu estava lendo e eu fiquei sabendo dela. No dia 4 de agosto de 1960, um jornal ele estampou a seguinte notícia. Olha essa notícia aqui, pedi para o pessoal colocar aqui. Essa notícia diz o seguinte, cadê a notícia? Está lá. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. O texto diz que um ônibus invadiu e entrou na casa de uma mulher. Mas a notícia de 4 de agosto de 1960 diz que um ônibus entrou numa casa e foi apanhar, entre aspas, uma brincadeira, foi pegar, atropelou uma velhinha de 42 anos de idade. Eu sei que alguns começaram a ter palpitação já. 42 anos, Eu estava preparando essa mensagem e mostrei para os meus filhos. Falei: filhos, olha essa notícia, uma velha de 42 anos. E eles não entenderam nada. Eu falei: uma velha de 42. E ele falou assim: pai, mas o velho de 42 é velho mesmo, você acha que não é velho? Eu falei: vai para lá vocês, Mandei eles embora. Deixa eu preparar a mensagem. Mas por que, irmãos, essa notícia, ela espanta demais nós hoje, e ela foi extremamente normal na época? Você sabia que em 1904, no Brasil, em 1904, a expectativa de vida do brasileiro era de 36 anos de idade? Era apenas de 36 anos de idade. Em 1960, quando essa matéria foi feita, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos de idade. Agora você entende por que aos 42 você já era velho, Porque se você chegar aos 45 já era lucro, Então 42 já era velho. Nos dias atuais, irmãos, a expectativa do brasileiro em 2022 é de 76 anos de idade. Diga glória a Deus. Ainda bem que melhorou, irmãos? E segundo algumas estatísticas do IBGE, no ano de 2050, a expectativa será de 81 anos de idade. Quando nós olhamos, irmãos, esta estatística, não tem como nós dizermos que realmente o mundo progrediu, não é verdade? Nós temos visto um grande progresso, não tem como a gente negar isso. Nós temos visto um grande progresso na área econômica. Sabia que o mundo nunca foi tão rico como hoje? Apesar de nós termos ainda milhões de pessoas de extrema pobreza, se você comparar as quantidades de pessoas que estão em pobreza nos dias atuais, comparado com a história da humanidade, hoje a porcentagem é pequena. Então o mundo hoje é mais rico. Nós estamos vivendo um grande progresso tecnológico, não é mesmo? Nós temos essa grande tecnologia que vai avançando. O progresso na medicina, na ciência, com vacinas e quantas técnicas, que vai fazendo tudo isso, essas estatísticas, a expectativa de vida aumente. Um progresso no conhecimento, na informação. Hoje nós temos muito mais informações sobre higiene, como a gente tem que se alimentar melhor. Ou seja, tudo isso tem feito o ser humano viver mais. Mas preste atenção nisso. Apesar de nós estarmos vivendo mais, e estamos vivendo esse progresso tecnológico na ciência, será que nós estamos melhores? Será que nós somos pessoas melhores? Será que nós estamos avançando no nosso interior, na nossa alma, no nosso social, nas nossas emoções e nossos sentimentos? Olha para cá, por gentileza. Preste atenção nisso. Eu tenho certeza que você vai concluir junto comigo que nós não estamos avançando. Porque apesar da gente estar avançando na idade, nós estamos cada vez piores. Já fazem 20 anos que eu pastoreio. Sou filho de pastor e pastor titular à frente da igreja há quase 20 anos. E, irmãos, eu posso dizer que em 20 anos, hoje as pessoas estão piores do que 20 anos atrás. Se isso não fosse verdade, irmãos, olha nas estatísticas. Você sabia que no Brasil a média de pessoas ansiosas, que dizem que tem pelo menos um mínimo de ansiedade, de cada 10 brasileiros, 7 dizem que são pelo menos um pouco ansiosos. E desses 10,
Algumas estatísticas dizem que 30%, 3 de cada 10, eles dizem que já estão num estado crônico de ansiedade. Nós estamos cada vez mais ansiosos. O que é ansiedade? A ansiedade é aquela escravidão do futuro, preocupado com o futuro, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer, será que eu vou perder isso? Será que aquilo vai acontecer um dia na minha vida? Nós estamos cada vez mais depressivos, estamos estressados. Você conhece alguém estressado aí? Levante a mão, né? Tá toda hora assim, né, irmãos? Parece que as pessoas são um fio desencapado. Você encostou nela, elas já estão irritadas. A gente tem que tomar remédio para dormir. Tem que tomar remédio quando acorda para ficar acordado. Olha que estado que nós estamos. A maioria de nós estamos cansados, a maioria de nós estamos o quê? Sobrecarregados. Estamos exaustos na vida, ou seja, apesar de estarmos vivendo mais, nós não estamos tão bem assim. Os nossos relacionamentos duram cada vez menos, cada vez mais vai se trocando de relacionamentos durante a vida. E um dos motivos, irmãos, porque nós estamos assim tão cansados, é porque nós estamos vivendo uma grande sobrecarga. Nós estamos vivendo além dos nossos limites, o que nos leva à primeira verdade nessa mensagem. Diga assim comigo: tudo, diga mais forte, tudo tem um limite. Veja bem, irmãos, quando a gente fala sobre superar limites da vida, olha para cá, por gentileza. Quando a gente fala sobre superar limites da vida, nós temos que entender que essa superação de limites, ela tem dois sentidos. Existe um sentido que realmente precisa ser superado. Quando nós falamos, por exemplo, de limites como medo e insegurança, você vai fazer uma entrevista de emprego, uma avaliação para você tirar uma carta de motorista, você vai marcar a data de um casamento, você tem medo e fica inseguro, certo? E aí você tem que superar isso, que você tem que fazer aquilo. Às vezes um limite, por exemplo, de paciência. Às vezes você está sem paciência com alguém, sem paciência com o chefe, e hoje talvez você precise que Deus te abençoe para você superar esse limite de paciência. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, deixa eu fazer uma coisinha, vira para quem está lá e diga assim para ele assim: tenha paciência comigo, fala para ele aí. Agora vira para ele e diga assim: porque eu estou tendo muita com você, viu? Quando nós falamos, irmãos, de superar limites, claro que existe esse sentido, que alguns limites realmente precisam ser superados, mas nessa noite Deus quer falar conosco de um outro tipo de limite. Na verdade, existem limites que não devem ser superados. E aliás, além de nós não termos que superar esses limites, o ideal é que nós afastemos e não andemos muito próximos desse limite. Eu pedi para o pessoal montar este palco aqui. Imaginemos então que este palco, essa fachada aqui, essa frente, representa o limite. Veja bem, quais são as chances de eu cair aqui de cima se eu ficar na beirada desse palco, desse limite? As chances de eu cair são muitas, não são? Mas se eu andar lá atrás, o que vai acontecer? Eu tenho menos chances de cair. Um dos motivos por que nós temos caído na vida, e muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, é porque nós estamos querendo viver acima dos limites. E tudo tem um limite. Uma rua, ela tem um limite de velocidade. Por que ela tem aquele limite de velocidade? Alguém um dia olhou aquela rua, calculou e falou: olha, nessa rua, se você andar acima desta velocidade, você corre um grande risco. Você pode causar um acidente, porque essa rua é estreita, ela tem buraco, tem pessoas que passam. Então alguém um dia olhou, por exemplo, uma rua e falou: olha, o limite é 60 quilômetros. Mas lá no autódromo, alguém disse: nessa pista de autódromo, você pode andar a 300 quilômetros. Ou seja, é um limite maior, não é, irmãos? Mas ainda tem um limite. Aqueles cargueiros transatlânticos, aqueles containers, você sabia que alguns deles podem carregar até 400 mil toneladas? É muito peso. Mas apesar de eles poderem carregar muito peso, ainda tem um limite. Eles podem carregar 400 mil, mas não podem carregar 800 mil toneladas. E tudo nessa vida, irmãos, tem um limite. Nós temos limites financeiros. Nós não podemos viver uma vida que está além da nossa realidade e gastarmos mais. Nós temos um limite de tempo. Veja bem, quando Deus criou o tempo, preste atenção, quando Deus organizou o tempo em dias, em horários, em horas, nós temos que entender que quando Deus organizou o tempo, não foi para a gente poder fazer todas as coisas. A organização do tempo não foi feita para fazer tudo.
A organização do tempo foi feita para nós não fazermos tudo na mesma hora. Existe um limite intelectual. Hoje, por exemplo, se você entrar na internet hoje, você passar 24 horas na internet, lendo notícias, pesquisando, você pode adquirir mais conhecimento de que uma pessoa 100 anos atrás levaria uma vida inteira para adquirir. A gente consegue em 24 horas, só que nós temos um limite de informações, e nós vivemos uma época abundante de informações, a gente não aguenta. Há uns tempos atrás eu fui fazer compra, e aí no supermercado eu falei assim, puxa, eu vou levar quase 1 hora para fazer compra. Eu falei, puxa vida, 1 hora fazendo compra, eu vou perder tempo. Eu vou aproveitar esse tempo. Então eu peguei, coloquei um fone de ouvido, e eu coloquei um estudo, e ali uma palestra, e eu fui fazendo compra e escutando a palestra. Fui fazendo compra e escutando a palestra. Sabe, irmãos, o que aconteceu? 1 hora eu não estava nem prestando atenção na palestra, e nem fazendo compra direito. Quando eu olhei no final do dia, no final da compra, eu tinha gastado muito mais. E eu lembro que chegou uma hora que eu parei na frente do produto e eu estava tentando calcular o preço, porque eu calculo, irmãos, até o papel higiênico eu vou calculando quantos centavos por metro, e a média é de 4 a 5 centavos por metro. Você sabia disso? Você tem que olhar os numerozinhos lá embaixo. E eu olho mesmo. Olha, isso aqui está mais barato. E eu lembro que eu estava na frente do papel higiênico e eu falava assim, quanto que é um metro? E eu não estava tentando calcular, e eu não estava conseguindo prestar atenção na palestra. Eu falei, chega disso, que loucura que eu estou fazendo. Eu estou explodindo com a minha mente. Eu estou colocando uma carga excessiva na minha mente. Não é à toa que um dos maiores problemas atuais é a falta de foco. As pessoas não conseguem ter foco, porque é uma sobrecarga mental. Nós temos, irmãos, limites éticos, limites morais daquilo que nós podemos fazer, limite social. Você não pode abraçar tudo. Quantidade de relacionamentos. O problema é que quando a gente vai se relacionando cada vez mais com mais pessoas, uma hora se envolve com um, termina, se envolve com outro. Cada relacionamento que você vai envolvendo, uma parte de você fica, uma história, uma ligação fica. Ou seja, nós temos limites e nós temos que compreender esses limites. Quem está entendendo, diga amém. Também nós não podemos falar dos limites espirituais. Daquilo que Deus colocou para nós e disse até onde nós podemos ir. Então a primeira grande verdade dessa mensagem é que tudo tem um limite. Mas nós também temos que compreender, irmãos, que nós temos um inimigo que quer destruir a nossa vida. E uma das formas que Satanás tem destruído a nossa vida é que ele vai lentamente, presta atenção nisso, ele vai lentamente nos conduzindo para a beirada dos nossos limites. Queria chamar o Lucas aqui para vir me ajudar. Vem aqui, Lucas. Isso. Pode deixar esses galinhos aqui. Então veja bem, Satanás, o nosso adversário que quer destruir a nossa vida, presta atenção nisso, ele vai envolvendo a nossa mente, e ele vai colocando ideias, conceitos, valores, ideologias, filosofias, e ele vai inundando a nossa mente, e sem a gente perceber. Está assustado? Fica calmo. Isso. Sem a gente perceber, ele vai levando a gente o quê? Para a beirada dos limites. Ele vai seduzindo o nosso coração, colocando vontades, desejos, paixões. E sem a gente perceber, lentamente, nós já estamos o quê? Na beirada dos nossos limites. E nós vamos ver agora uma história da Bíblia, que é um grande exemplo de como Satanás faz isso. Queria que você pegasse comigo a sua Bíblia e abrisse lá no livro de Gênesis, capítulo 2. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e colocou ele no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era uma porção que Deus separou nesse mundo, hoje seria mais ou menos ali na região do Iraque, e colocou Adão e Eva naquele jardim. E aquele jardim era maravilhoso, com árvores, com animais, mas Deus fez algo para Adão e Eva. A Bíblia diz que no meio de todas aquelas árvores, Deus escolheu uma árvore. Quantas árvores, igreja? Uma árvore. E falou assim, vocês podem comer o fruto de todas as árvores, só não podem comer o fruto desta árvore. Então vamos imaginar que dessa plataforma, dessa beirada para cá, significa onde Adão e Eva poderiam viver, usufruir. Mas da beirada para ali seria a árvore que eles não poderiam nem comer o fruto daquela árvore. E agora, meu filho, você vai ser promovido a um personagem muito difícil nesse teatro, nessa pregação, que agora você vai ser uma árvore. Isso.
Pega os seus galinhos aí, isso. Ó, fica aqui na frente, isso. Fica aí, vira de frente para a igreja. Levanta os braços, que você é uma árvore. Tá bom? Daqui 40 minutos a gente volta a falar, tá bom? Veja comigo o que diz Gênesis 2, versículos 15a. O que é isso, meu filho? Nada de fora, meu filho. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus disse então a Adão e Eva: pode comer do fruto de qualquer árvore desse jardim, só daquela árvore que vocês não podem comer. Por que Deus fez isso, irmãos? Rapidamente, por 2 motivos. Primeiro, não existe amor verdadeiro sem liberdade para se amar. Deus queria se relacionar com o homem, criou nós para que nós pudéssemos relacionar com Ele, experimentarmos o seu amor. Mas Deus tinha que colocar algo para que Adão e Eva pudessem fazer constantemente uma escolha por Deus. Então eles não comerem do fruto daquela árvore seria como eles dizerem para Deus: Deus, nós escolhemos o Senhor. Mas Deus então disse: se vocês não querem me escolher, se vocês não querem ter uma intimidade comigo, vão lá e comam o fruto desta árvore. Esse foi o primeiro motivo. Mas o segundo motivo, por que Deus fez isso, irmãos, preste atenção, é porque Deus já estava ensinando a nós que tudo tem um limite. Deus estava dizendo ao homem: olha, vocês podem muitas coisas, vocês podem comer do fruto de todas essas árvores, mas tem uma árvore que vocês não podem. Ou seja, vocês podem muito, mas vocês não podem o quê? Tudo. Então agora no capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer como que Satanás, ele conseguiu levar Adão e Eva a cometerem aquele pecado. Olha que interessante, não é à toa que quando você estuda teologia, esse momento que Adão e Eva eles comem do fruto é chamado de a queda. Veja bem, irmãos, eu tenho comigo, isso é uma opinião pessoal, que a Bíblia, na verdade, ela é muito maior do que nós imaginaríamos. Você pensa que a Bíblia é grande, mas ela é pequena. Muitas histórias aqui são resumidas. A Bíblia diz que a Eva conversa com aquela serpente, e Satanás então, ele toma aquela serpente e ele usa aquela serpente, mas eu creio que a conversa foi muito mais longa do que isso. Eu creio que aquela conversa foi de vários dias. Então eu imagino que um dia a Eva está andando pelo jardim, e ela vai andando e ela olha a árvore. Ela está aqui, está distante, mas de repente ela vai se aproximando. Veja bem, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Satanás usou uma serpente, não usou leão nem um elefante. O som de um leão e um elefante é alto, mas qual talvez seria o som de uma cobra, de uma serpente falando? Você acha que seria um som alto ou um som baixo? Baixo. Provavelmente, para Eva conversar com a serpente, ela teve que se aproximar da árvore. E eu imagino então um dia Eva está passando a serpente: ei, Eva! Eva aqui, ó, aqui na árvore. E Eva começa a conversar com a serpente. E ela começa a bater um papo: e aí, amiga, tal, não sei o quê, e vai conversando. E conversa um outro dia, não sei o quê: olha, essa chapinha sua ficou boa. Pastor, não tinha chapinha aqui, está contando a história, sou eu, tá? Olha, ficou muito bonito esse corte seu de cabelo novo. E ela vai conversando. Eu imagino então que um dia a Eva fala assim: ó, serpente, olha, eu preciso parar a conversa aqui, porque chegou a hora de eu conversar com Deus, porque Deus, ele vinha conversar com Adão e Eva todos os dias, na virada do dia, mais ou menos às 5, 6 horas da tarde, no pôr do sol. Eu imagino então que Eva fala assim: olha, eu já volto, é isso, amanhã a gente conversa, que eu preciso conversar com Deus agora. E talvez naquele momento a serpente fala assim: ei, Eva, faz o seguinte, já que estamos falando em Deus, vamos falar um pouquinho sobre Deus. E Eva está o quê? Cada vez mais próximo. Veja bem, até aqui ela não fez nada de errado, ela não cometeu o pecado ainda, mas ela está se aproximando demais. Então a serpente diz, olha o que a serpente diz para ela, versículo 1 do capítulo 3, acompanhe comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Olha que ela começa a trazer um questionamento. Foi o que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse, irmãos? Que não podia comer de nenhuma árvore? Não. Eva fala assim, e Eva respondeu, a mulher respondeu à serpente:
podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela diz, claro que não, não foi isso que Deus falou. Deus falou que a gente pode comer de todos. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Presta atenção, irmãos, aqui, presta atenção nisso. Eu acho intrigante essa história, porque na minha opinião, nesse momento Eva tinha que ter vazado. Ela tinha que ter saído. Ei, espera aí. Gente, animais não falam, não existiam animais falantes. E ela está conversando com o animal e nem percebe. Agora esse animal começa a querer questionar Deus, ele começa a distorcer as palavras de Deus. Ela deveria falar assim, ei, sai lá, não vamos conversar mais. Mas ao invés de ela se afastar, sabe o que ela fez? O que muitos de nós fazemos. E por isso que caímos e esfriamos. Estou no controle. A hora que quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu volto para a igreja. Só um pouquinho, não tem problema. Isso é radical demais. E Eva agora estava confiante demais, que ela dominava a situação. E ela se aproxima cada vez mais da árvore. E veja agora bem o que a serpente faz. Acompanhe agora no versículo. Veja que na primeira conversa ela simplesmente só distorce. Mas no versículo 4 diz o seguinte: e disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. O que a serpente faz agora? De forma clara e objetiva, ela chama Deus de mentiroso, e a verdade que Deus tinha dito, que se comesse iria morrer, a serpente diz, vocês não vão morrer, pode comer que Deus é mentiroso. Isso não é verdade, isso não é pecado, isso não está errado, pode comer. A serpente foi corajosa e falou claramente. E agora ela começa a seduzir o coração de Eva, e diz ainda mais, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A serpente desperta no coração de Eva a cobiça. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Leia junto comigo, pega a sua Bíblia aí. Olhe agora, versículos 6 e 7. Quando a mulher, o quê? Viu que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável. Que árvore linda, que fruto gostoso, olha o cheiro desse fruto. Se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E ela então se aproximou demais, até que então ela passou do limite, ela caiu no pecado. Até os dias de hoje tem sido a mesma estratégia de Satanás. Pode vir aqui, meu filho. Isso, descansa mais, deixa eu jogar. Sobe aqui. Até hoje tem sido a mesma estratégia de Satanás. Ele vai lentamente influenciando a mente e colocando desejos no coração. E ele, como objetivo de destruir a nossa vida, irmãos, ele está fazendo isso em todas as áreas. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ele está usando pessoas próximas. E veja bem, nós não temos que se revoltar contra essas pessoas, porque elas também estão debaixo da influência maligna. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas ele está usando pessoas próximas, parentes, pais, filhos, amigos. Ele está usando as mídias. Ele está usando as artes, as músicas, os filmes, os seriados, e tudo isso está entrando em nossa mente. E sem a gente perceber, a gente vai lentamente se aproximando para a beirada. Nós não vamos vendo mais o perigo, não achamos mais tão errado, já começamos a desejar aquilo, e quando nós menos percebemos, irmãos, já estamos na beirada do limite. Alguns aqui talvez cresceram em casas, aonde pais o rejeitaram de forma muito dolorosa e traumática. Talvez alguns aqui cresceram em casas onde você ouvia do seu pai, eu só me casei com a sua mãe porque ela ficou grávida de você. Alguns talvez foram abusados verbalmente, outros até abusados sexualmente. E sabe o que isso fez? Esses traumas, todos eles foram te empurrando para a beirada. Porque nessa carência de afeto, nesses traumas da alma,
A pessoa ela começa a querer buscar afeto aonde não deveria buscar. Muitas vezes começa precocemente a namorar, porque ela está carente e ela vai ficando perto. Quem está entendendo, diga amém. Isso vai entrando, irmãos, em nossa mente, vai entrando em nosso coração, e sem a gente perceber, nós já estamos ali na beirada. Por que hoje nós temos um culto à celebridade? Por que hoje tem toda essa propaganda da celebridade? Sabe por quê, irmãos? Porque o que o mundo quer, que Satanás quer através disso, é mostrar: olha essa pessoa famosa, ela faz um monte de coisas erradas e tortas, mas ela é bonita, ela é rica, ela é bem sucedida, ela tem milhares de seguidores. Sabe o que isso vai trazer, irmãos? Uma dúvida na nossa mente: que adianta fazer as coisas certas? Será que é tão errado mesmo? Porque olha aquela pessoa, ela faz um monte de coisa errada e ela está bem na vida. Quando estou entendendo, diga amém. Ele vai entrando em músicas, ele vai entrando em filmes, em seriados. Essa semana a pastora Thalita e eu encerramos a série lá, Stranger Things. E depois que nós encerramos aquilo, eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo. Falei: meu Deus. Não vou dar muito spoiler aqui, mas eu vou dar uns poucos. Se você olhar e assistir a série, aliás, que a partir de agora nem recomendo que assista, você vai ver duas linhas sendo traçadas durante a história toda, e a gente nem vai percebendo. A história começa, os primeiros episódios da primeira temporada, um monstro mau, mas até o monstro a gente não percebe, não acha tão errado. Mas depois a história vai avançando, não é mais monstro, agora já é um espírito. E lá no final da história já é um ser demoníaco, já é um ser diabólico, que se apodera das pessoas e faz possessão espiritual. E nós estamos lá: olha, cuidado, não entra aí que você vai pegar o demônio. E aquilo vai se tornando natural. O livro de Isaías diz: ai daquele que fala que o mal é bom e que o bom é mal. E vai invertendo nossa mente. Uma outra linha que se passa durante o seriado inteiro. Ele começa lá com as crianças. Esse seriado foi para quem tem de 35 a 45 anos de idade, porque ele vai falar lá da década de 80. E a gente olha e vai falar: olha, eu usei esse telefone na minha casa, eu tinha fita cassete, eu tinha eu fiz isso. E aquilo vai cativando, e começa com aqueles juniores, adolescentes, aquele amor de adolescente. Mas lá no final da história, o menino descobre que ele tem paixão pelo seu melhor amigo. E a ideologia de gênero vai entrando em nossa mente, e nós já vamos ficando em dúvida: será que é mesmo? Será que não é de Deus? Será que é certo? E a gente vai agora até mesmo se conectando com aquilo. E sem a gente perceber, irmãos, nós vamos cada vez mais perto da beirada. E isso está inundando a nossa vida. Esses dias, um tempos atrás, assistia um programa quando uma pessoa muito famosa, uma artista muito famosa, com milhares de seguidores, perguntaram assim a ela: você sairia com um homem casado? E ela disse: claro que eu sairia. Eu nem deveria falar o que ela falou agora, mas só para a gente poder entender. Ela falou assim: claro que eu sairia com um homem casado, porque ninguém é de ninguém. E naquele momento eu dobrei os meus joelhos. Eu fiquei pensando: Senhor, quantos milhares de pessoas estão tentando resistir a um adultério. Eles estão em dúvida: será que eu avanço esse limite? Será que eu não avanço? Será que eu saio com aquela pessoa? E ela está em dúvida: será que eu cometo esse adultério? Ela está resistindo uma investida de alguém no seu trabalho, mas naquela televisão ela escuta alguém dizendo: ninguém é de ninguém. Então ela vai atravessar esses limites. Por isso, irmãos, nós chegamos agora à terceira grande verdade nessa mensagem. A primeira verdade: tudo tem limite. Segundo, o inimigo vai lentamente nos conduzindo à beirada. Mas a terceira grande verdade que cabe a nós, é nossa responsabilidade, e uma responsabilidade individual e intransferível. Sabe o que, irmãos? Se afastarmos da beirada. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Preste atenção, obrigado, filho. Preste atenção nisso. Cabe a mim e a você. Não é responsabilidade de Deus, mas é uma responsabilidade o quê? Individual. Vou me afastar dessa beirada. E eu queria deixar alguns passos para isso. Primeiro, nós precisamos, igreja, olhe para cá, ter um forte amor pelo Senhor Jesus. O legalismo não vai funcionar.
O legalismo vai dizer, olha, não faça isso, porque isso é pecado, Deus vai te punir, mas legalismo não funciona, a lei de Moisés não funcionou, e já foi criada por Deus para não funcionar. A lei de Moisés foi feita para preparar a solução perfeita. E qual é a solução perfeita? O sacrifício de Jesus na cruz por nós, aonde agora nós amamos a Jesus, e o amor de Jesus inunda o nosso coração, e Deus diz, não passe desse limite, dali para lá eu não gosto, e porque eu amo Jesus, eu me afasto desse limite. O segundo passo, irmãos, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de opiniões, a Bíblia não é uma sugestão, a Bíblia não é um livro de conselhos, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela tem que ser autoridade sobre nós. Mas estamos em pleno século 21, pode ser século 10, século 30, século 50, o que está escrito aqui é verdade e não deve ser mudado. E se diz não é para fazer, não é para fazer. E se diz que é pecado, é pecado. A Bíblia tem que ser uma autoridade sobre nós. A Bíblia fala que não há comunhão entre trevas e luz. Veja bem, pastor, é errado eu namorar alguém que não é cristão, que não tem Jesus na vida? Pode ser, irmãos, que até não seja errado. Só que se vamos imaginar que daqui para cá simboliza a vontade de Deus, daqui para lá, qual é a única forma de você namorar alguém que não tem Jesus? Você precisa estar aonde? Dá para namorar alguém lá atrás? Você tem que estar aonde? Na beirada, para segurar. E agora eu pergunto, o que é mais fácil? Eu puxar ele para cima ou ele me puxar para baixo? Para eu namorar alguém que não tem Jesus, eu tenho que andar muito perto da beirada. Veja bem, irmãos, namorar alguém que não tem Jesus nunca é missão de evangelismo. Deus não faz esse tipo de coisa, Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos, irmãos, através de uma vida com Deus, eu incentivo você a não abrir mão do seu devocional diário, todos os dias. Pare tudo, fala com o Pai, e a palavra, ela vai te puxar para trás. Terceiro passo é a comunhão com os irmãos, a família de Deus, que é a igreja. Sabe o que Deus está fazendo com você hoje? Hoje está sendo um dia de livramento na vida de muitas pessoas. Muitos de nós aqui estávamos à beira da beirada, mas esse culto, essa palavra está te puxando. É pecado, pastor, eu faltar de um culto? Não é pecado, mas cada culto que eu venho, Deus me leva para trás. Cada célula, cada ensaio, cada que eu me envolvo nos ministérios da igreja, estou junto com os meus irmãos em Cristo, aquilo vai me protegendo e vai me cuidando. E por último, irmãos, quarto passo, nós temos que, de forma muito sábia, de forma prudente, nós temos que, por conta própria, estabelecer o que? Alguns limites. É pecado, pastor, por exemplo, eu escutar músicas que não são cristãs? Pode não ser pecado, mas se eu não escuto nenhuma música que não é a música que adora Jesus, estou seguro. Mas eu começo a escutar essas músicas, vai me dando cada vez mais vontade. Eu estou me aproximando da beirada com o mundo. Aí um dia eu fico sabendo que o meu artista favorito, ele vai se apresentar na festa junina de Sorocaba. E me dá aquela vontade naquele show. Pode ser que talvez até não seja tão errado ir no show. Quando eu já cheguei no show, já estou na beirada. Alguém pode olhar para mim e dizer: você está olhando para minha esposa, minha mulher. É prudente, por exemplo, uma pessoa ela pode sofrer um acidente de trânsito a qualquer hora do dia, não pode? Ela pode ser atropelada por um motorista bêbado a qualquer hora do dia. Mas às 4 horas da manhã, bairro das baladas e dos rolês, sábado para domingo, a chance de você ser atropelado por um motorista bêbado é muito maior. Então, de forma prudente, você tem que estabelecer alguns limites. Limite de tempo. Disse, Deus criou o tempo para a gente não querer fazer tudo, mas fazer tudo, cada coisa de uma vez só. E dizer, você quer saber do que? Eu tenho que aprender a dizer não.
limites financeiros, limites de procedimentos de vida. Eu não converso com mulheres no WhatsApp, não converso no Instagram. Além da minha esposa, mais 3, 4 apenas que trabalham junto comigo, mas eu não troco conversas. Eu não atendo mulheres sobre assuntos matrimoniais. Tenho que deixar uma distância disso. Maridos que estão aqui, cadê os maridos? Posso pregar, irmãos? Maridos, toma cuidado para não ficar longe demais da tua esposa. Veja bem, quero que você entenda o que eu vou dizer. Não é errado você cuidar da tua saúde física. Só que eu tenho visto muitos homens que começam a entrar naquela cultura, naquele estilo de vida de cuidar da saúde física, e academia e exercícios. E muitas vezes a esposa não acompanha aquele ritmo dele. Às vezes não é o que ela gosta, não é a praia dela, ou algum motivo de saúde. E ele começa a ficar horas e horas na academia. A esposa já ficou lá atrás. Há mulheres que estão empurrando os seus casamentos para a beirada, e lá no salão ficam contando a intimidade do casal, e falam demais, compartilham intimidades. Há pais que estão empurrando os filhos para a beirada, e não sendo ali o exemplo, porque veja bem, a Bíblia diz que filhos são como flechas. Nossos filhos vão reproduzir aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós estamos, irmãos, empurrando pessoas para a beirada. Nós temos que, de forma sábia, prudente, organizar a vida e dizer: até aqui eu posso ir. Às vezes é preciso romper com certas amizades, ou estabelecer limite nessas amizades e dizer: olha, desse assunto a gente não conversa, porque cabe a nós nos afastarmos daquela beirada. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite, porque hoje é dia do Senhor te curar, te restaurar. Hoje é dia do Senhor colocar a tua vida em ordem. E eu sei que muitos de nós aqui precisamos colocar nossa vida em ordem, organizarmos nosso tempo, organizarmos nossas finanças, nosso relacionamento, nossa vida com Deus. O mundo pode estar progredindo na tecnologia, na ciência, mas o homem está cada vez pior, porque sem Deus nós somos empurrados para esse limite. E uma das formas que nós nos mantemos longe desses limites é porque nós entendemos que eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer. E às vezes, em muitos momentos, eu preciso fazer o que Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Sabe por que alguns são viciados em trabalho? É porque eles não sabem o seu valor. Alguns, não todos. Ele só sente-se importante se ele trabalhar demais. Quando ele está parado sem trabalhar, ele não sabe que ele é importante. Então ele tem que estar fazendo coisas, porque ele não descobriu o seu verdadeiro valor em Cristo Jesus. E ele está ultrapassando os limites da saúde física, do relacionamento com a família. Mas pastor, eu preciso da renda. Sim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E Isaías 40:31 vai ser verdade na sua vida. Aqueles que esperam no Senhor, descansam nele, colocam aquilo que está além do seu limite na presença de Deus. Eles voarão alto como a águia, correrão, não se cansarão, porque o Senhor os renovará. Levante as suas mãos e fale com o Senhor agora.